Boa tarde, pessoal. Muito feliz, é uma honra estar aqui na presença desses dois ilustres amigos, né? E especialistas na área de mobilidade. A gente falar aqui sobre mobilidade, esse tema que a gente está sendo acometido todos os dias com o trânsito, do jeito que está aqui em Recife. Apresentar Estênio, fomos amigos e colegas, engenheiro civil e na época conselheiro do CREA, né? Isso. Fomos juntos. Coordenador nacional da Câmara de Engenharia Civil do CONFEA. Isso. Certo? Amigo engenheiro civil. Chico também, arquiteto, né? Fundador da TGI e consultor na área de mobilidade. Então vou passar a palavra para vocês, para a gente continuar esse podcast. Conversei com o Maurício Pina e Ivan no outro passado. E a ideia é a gente criar esse link aqui através desse podcast. Quem sabe após campanha a gente ter esse viés da engenharia e da arquitetura e a gente trazer realmente soluções técnicas para que a gente possa melhorar a nossa cidade, de certa forma. Eu vou apresentar vocês dois e a gente depois inicia o nosso bate-papo. Tá bom? Estênio. Obrigado, Fred. Obrigado, engenheiro Fred. Eu acho que a grande novidade dessa campanha é dos 40 mil engenheiros que estão registrados no CREA de Pernambuco. É o primeiro que se auto-intitula e coloca, inclusive, na campanha dele, eu sou engenheiro Fred. Engenheiro Fred é um título de honra. Ser engenheiro é um título honorífico e isso honra muito todos nós que somos engenheiros. Essa é a razão pela qual eu estou me juntando a você nessa campanha, porque ao longo desses anos, o último grande engenheiro que disse que era engenheiro, candidato aqui em Recife, foi Pelópio da Silveira. Já faz aqui uns 50 ou 60 anos que eu me lembro. Posso estar cometendo algum erro, mas para a gente que milita na engenharia há quase 50 anos, ter um engenheiro que se auto-intitula engenheiro e não doutor, engenheiro que a serviço da cidade do Recife. Boa sorte na sua campanha. Obrigado. Chico. Obrigado pelo convite, tratar esse tema tão importante e vamos em frente. Pessoal, é o seguinte, queria entender de vocês, se pudessem dar uma breve palavra aí do que a gente pode falar com o pessoal em relação à mobilidade, certo? Algumas soluções práticas que a gente consiga, dentro desse podcast, falar de possíveis soluções que a gente poderia, caso sendo eleito, se Deus quiser, no dia 6 de outubro, a gente comece já a implantar algumas soluções para que a gente reduza, pense realmente no Recife do futuro, que é uma proposta nossa de pensar no Recife daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, como é que vai ser, nesse caso do podcast, como vai ser a mobilidade, né? A gente pensando nisso. Acho que planejamento já se tem muito, né? Mas talvez a decisão política, mas aí escutar de vocês que são os especialistas na área seria a melhor forma. Bem, eu entendo que para a gente procurar solução para um problema, a gente tem que primeiro procurar entender que problema é esse. E o problema da mobilidade do Recife, eu acho que ele vai além da própria mobilidade. Ele diz respeito, basicamente, a um problema de planejamento urbano. O Recife, até meados do século XX, era uma cidade relativamente bem planejada. Ela dispunha, então, de praticamente 100% de sua área saneada, de sua área habitada saneada. Tivemos aqui um projeto pioneiro do saneamento nacional com Saturnino de Brito. Ele deixou o Recife em 1918 100% saneado, o Recife de então, e o plano de expansão do saneamento da cidade. E tínhamos também um excelente sistema de transporte público por trilhos. Tivemos aqui o pioneirismo da marcha-bomba, o trem a vapor, o primeiro trem a vapor provavelmente do hemisfério sul, talvez com certeza do continente americano, e com 5 linhas que serviam aos subúrbios, na época chamados arrabaldes, mais distantes, de Olinda a Bibiribe, a Caxangá, a Casa Amarela e a Dois Irmãos. Então nós tínhamos ida e vinda, um serviço complementar de transporte a burro, até a década de 20, mais ou menos, transporte a burro. Depois entrou o bonde, a eletricidade. Então nós tínhamos um sistema bem... Quer dizer, a mobilidade era bem atendida. Inclusive também o rio era um importante vetor de transporte com canoas, isso um pouco antes da entrada dos trilhos. Mas aí aconteceu um fenômeno
grave, depois ele foi complementado por outro fenômeno grave, que foi, eu diria que o Recife foi duplamente atropelado a partir dos anos 50 do século passado. Ele foi atropelado pelo crescimento populacional do Brasil, de um modo geral. O Brasil passou a se urbanizar rápida e violentamente. O Recife passou da sua população de 500 mil habitantes em 1950 para 1 milhão de habitantes em 1970. Em 20 anos ele duplicou a sua população. E junto com isso, ele foi atropelado pela tirania do automóvel. Então, nós tivemos, que foi um fenômeno mundial, mas no Recife, que foi uma cidade praticamente onde todo o seu traçado viário foi feito antes da chegada do automóvel, toda a Zona Norte é assim. E a Zona Sul, Boa Viagem, diferentemente, ela já foi o traçado urbano, o traçado viário de Boa Viagem já foi implantado quando o automóvel chegou. Então, por exemplo, se explica que a Zona Norte seja tão engarrafada, é uma das explicações, e a Zona Sul menos, justamente por causa disso. Bem, então, depois desses 2 atropelamentos, desmantelou-se o sistema de planejamento urbano mínimo que existia, era mais ou menos orgânico, e a cidade, desde então, não teve nenhuma abordagem de planejamento que tivesse sequência. Hoje, a impressão que me dá é que o Recife é uma espécie de quebra-cabeça desmontado. E aí não há mobilidade que seja fluida num sistema como esse. É impossível. Talvez, dependendo de como se meça, essa imobilidade do Recife, ela é a mais imóvel do Brasil, do continente, do mundo, da Via Láctea, do universo, depende de quem meça. Então, e vai continuar assim, se não for tratada do ponto de vista de planejamento de forma íntegra. Para que se tenha uma abordagem que permita a fluidez da mobilidade, é preciso pensar do ponto de vista urbanístico a cidade inteira. Senão a gente vai oferecer soluções boas para problemas que em relação aos quais não se sabe exatamente qual é. Então, esse é o meu entendimento assim mais geral. A gente depois pode descer um pouco sobre algumas alternativas em relação especificamente à mobilidade, mas eu acho difícil resolver o problema da mobilidade sem o problema do planejamento urbano da cidade retomado. Perfeito, Fred. A colocação de Chico, você faz uma leitura na história para saber o que é que errou. Onde é que você errou? Errou lá atrás. Prestes Maia foi prefeito de São Paulo lá em 1938 até 1945, e o então presidente Getúlio Vargas chamou um grande urbanista francês para ajudar no planejamento de 4 cidades: Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E esse planejador francês, ele tinha como conceito, né, a cidade que era um desenho central e radial, ou seja, você tem uma área central e ela tem raios que saem do centro em direção à periferia. Então essa era a concepção original de que a cidade iria crescer a partir de um centro circular e as radiais iriam fazer o segundo círculo, o terceiro círculo, o quarto círculo, como a teia de aranha se desenvolve, né? Isso é um modelo que foi concebido lá na França. São Paulo embarcou nessa, Recife também, tanto que a Avenida Agamenon Magalhães foi desenhada por esse francês lá em 1940, como uma ligação entre Recife e Olinda. Então ele mandou reservar uma faixa de terra para comunicar Recife com Olinda, que na época tinha 200 metros de largura e 6 quilômetros de extensão, mais ou menos. E a ideia deles era fazer a primeira perimetral, ou seja, você cerca o centro do Recife com uma grande avenida e diz, da avenida até o centro da cidade, até o Marco Zero, é a área mais importante da cidade. Então pega essa área e diz ao setor imobiliário, venha construir aqui, que aqui é a área mais chique e mais importante da cidade. E isso avançou com o tempo. Avançou lá na década de 70 com a duplicação da BR-101, que faz hoje parte da 4ª perimetral, e um pedaço da BR-101 e a Avenida Recife compõe a 3ª perimetral. E aí a gente vai chegar hoje numa discussão do arco metropolitano, que é a 5ª perimetral, ou seja, continua-se insistindo no mesmo erro. A cidade ela é concêntrica, ela está lá no Marco Zero, e o cara vai morar agora a 40 quilômetros de distância. E você vai gastar muita energia
para trazer essa população para a área mais central da cidade, que é onde está o emprego, o serviço, a escola, né? Então o conceito se mostrou errado. E aí Chico colocou um outro ponto importante. Desde a década de 80 que não se planeja mais a região metropolitana. O último plano feito pelo governo do estado, pela FIDEM, ele fala em zonas de crescimento isoladas da região central. Na Zona Oeste, por exemplo, tinha todo um parque tecnológico junto com os conjuntos habitacionais. Parquetel, que hoje existe, e a estação rodoviária, a TIP, era lá. Então eles pensaram a Zona Oeste da cidade como um núcleo, chamado Nucleação Oeste. Na Zona Norte, a Nucleação Norte, que envolvia uma parte de Paulista, de Abreu e Lima, com as fábricas que ficavam lá em cima em Caetés, as fábricas da Têxtil Catarinense do Nordeste, que produzia tecidos, e na Zona Sul, eles também pensaram num outro modelo que ia ser puxado pelo Porto do Suape, que naquela época já estava em operação. Então, o pessoal percebeu o erro e tentou segregar. E disse, vamos fazer o seguinte, vamos investir nessas 3 nucleações e a nucleação central. Então a gente vai deixar separado e não vai deixar juntar, porque juntou e aí desmanchou-se o planejamento, juntou-se. Hoje você não percebe mais, você sai de Recife, entra em Olinda, chega em Paulista, chega em Maria Farinha, você não sabe que passou por 3 municípios. E se você cruzar aquela foz, você entra no 4º município, Igaraçu, e aí daqui a pouco você não percebe mais. Você tem, eu lembro muito, Chico, quando eu olho biologia, né, que você tem uma célula que é uma coisa que consome energia, mas é uma célula. Ela é a menor divisão que você tem num corpo orgânico. Mas quando ele vira uma molécula, é porque várias células se juntaram. E aquela molécula, para poder sobreviver, ela precisa de mais energia. E nós estamos discutindo aqui energia. Energia que está sendo gasta na imobilidade urbana. Você hoje tem que investir para resolver um problema que, como o Chico falou, está errado lá atrás do planejamento urbano. Então, você tem que ir atrás de resolver ou tomar um novo caminho, como a cidade de Paris tomou. A cidade de Paris está tentando corrigir um erro, que ela tem o mesmo erro que aconteceu aqui, fazendo a cidade de 15 minutos. Ou seja, está replanejando a cidade, rediscutindo a cidade, para que você consiga, a pé, em 15 minutos, resolver toda a sua vida. Escola, farmácia, supermercado, hospital, clínica, trabalho. Então, Paris está tentando fazer um movimento contrário em relação a isso, já que a urbanização de Paris está aí. Ela está concretizada. Então, hoje nós estamos discutindo o efeito desse câncer, né? O câncer do planejamento mal feito, descontrolado e com um agravante. Chico também citou esse ponto. A indústria automobilística investe financeiramente e politicamente pesado nesse país. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Companhia Siderúrgica Nacional recebeu recursos dos Estados Unidos para ser implantado para priorizar o transporte rodoviário. O trem acabou-se, o trilho foi esquecido, o sistema ferroviário foi abandonado e o modelo vendido e comprado, que até hoje recebe subsídios. O ano passado mesmo, o governo deu alguns bilhões de reais de subsídio para caminhão. E por que ele não botou o dinheiro no trem? Aqui a gente está mendigando um dinheiro para terminar a Transnordestina. Por que não botou dinheiro no trem? Mas dinheiro para o caminhão, ele abriu, eu não sei se foram 2 bilhões ou 3 bilhões de reais de subsídio para caminhão. Então, a gente errou e continua errando. Então, tem que, de fato, atacar a causa do problema e não tentar resolver com paliativos. O que a gente vai discutir hoje, Fred, tem certeza que é tentar minimizar o problema que já está instalado da origem. Perfeito. Então volta àquela história também, né? De que é importante a gente ter pessoas técnicas planejando, pessoas técnicas executando, pessoas técnicas pensando na legislação que realmente faça funcionar. Então a gente está à disposição disso, de corroborar com toda essa parte técnica, defendendo e que a gente consiga realmente pensar numa cidade do futuro. Mas, Estênio e Chico, como é que a gente poderia pensar? Eu sou um grande defensor, certo? Mas ainda não me aprofundei nos dados da tarifa zero, certo? Maurício Pina tinha falado lá num outro podcast também da 101, né? Que seria um corredor que até hoje não foi concluído. A gente já pensa no 5º, né?
corredor e também não vai ser concluído, até porque então as coisas vão vindo e vem é o rolo compressor e parece que não tem ninguém que chegue e diz, pessoal, vamos fazer as coisas com coerência, pelo menos, né? Então, assim, o que é que a gente poderia pensar na ideia da tarifa zero? O que é que a gente poderia pensar na ideia das execuções desses corredores? Maurício Pina lembrou aqui também que existem os trilhos funcionais do Cabanga, Estelita, Ponte Giratória, Porto do Recife, Marco Zero, Porto do Recife. E que lá poderia ter um braço para Olinda e que poderia se pensar em algo para a Avenida Norte. Então, assim, como é que a gente poderia pensar na ideia desse todo e que a gente pudesse dizer assim, vamos entregar realmente esse projeto para a cidade? Se seria viável também, estou fazendo várias perguntas aqui, mas a gente pode... Se a gestão pública não consegue pensar e planejar, vamos trazer para o privado e pensar num discurso, uma contratação que a gente pense realmente no planejamento da cidade e que envolva um todo para que a gente possa discutir isso com o público, entendeu? Não sei. São ideias que a gente vem aí pensando e para que realmente... angustiado para que realmente funcione. Olha, veja, eu tive em Pequim, aí me levaram lá para um local de planejamento, onde era o planejamento da cidade, não sei o que, eu fui ver, e tinha um bocado de gente em torno de uma mesa. Aí eu perguntei, aí é planejamento do quê? É de transporte? Não, planejamento urbano e de transporte, ou seja, você não é todo mundo junto. Não é possível pensar numa coisa sem a outra, né? Tem até o chamado planejamento orientado a transporte, né? É o POT, né? Né? Pois bem, mas o fato é que aqui no Recife tem várias ideias, tem ideias boas para resolver problemas específicos ou potencialmente resolver problemas específicos, como por exemplo esse da tarifa zero. Mas eu pergunto a você, tarifa zero com os ônibus engarrafados igual os carros, adianta muita coisa? Não. A não ser que você imagine que o cara vai entrar no ônibus esperando o quê? Ele entrando no ônibus, sai o carro e aí, ou seja, até se resolver isso, continua tudo travado. No Recife, que eu tenho conhecimento, nunca se fez um planejamento de transporte completo da cidade. Mesmo porque só da cidade não resolve, porque como ela está inserida na região metropolitana, ainda mais difícil fica você fazer isso, porque existe o problema da governança metropolitana. Um município para aqui, né, como você falou, chega ali no final da H-, você já está em Olinda. Se você continuar pela PE15, você já está em Paulista. E a governança desse conjunto não existe, porque foi desmantelada. Aconteceu uma coisa curiosa aqui no Brasil, que na redemocratização, no meio da década de 80, resolveu-se inclusive fazer uma Constituição nova e o planejamento, então, que existia um planejamento nacional, tinha o Ministério do Planejamento, e o Ministério do Planejamento Regional tinha a SUDENE, tinha o planejamento no estado, que era o CONDEP e a FIDEM, e na cidade do Recife tinha um bom sistema de planejamento na prefeitura. Isso. Então, a redemocratização, eu digo que jogou fora a criança com a água. Porque imaginar assim, aquilo tudo era autoritarismo, tecnoburocracia autoritária. Aí joga fora tudo. Aí desmantelaram. No ano passado nem Ministério do Planejamento teve, acabaram até com o Ministério do Planejamento. Então, acabaram com o Planejamento Nacional, acabaram com a SUDENE, literalmente, extinguiram a SUDENE, acabaram com o CONDEP-FIDEM, que tem aí uma pálida imagem do que já foi. E perguntar, ninguém sabe nem o que é. Primeiro juntaram. Juntaram os dois e depois ficou completamente inoperante. E a prefeitura desmantelou-se. Então, o planejamento estatal, que é absolutamente indispensável para esse tipo de coisa, a iniciativa privada não consegue fazer isso se não for direcionada para isso. Então, ela própria não vai planejar. Então, não é o objetivo dela. A não ser que ela seja contratada pela iniciativa pública para poder uma instituição ou organização privada ajudar no planejamento. Mas isso parte de uma vontade pública. A gente não tem isso. Há muito tempo isso foi desmantelado. Achou-se que a política podia resolver o planejamento e dar conta dessa tecnoburocracia autoritária,
jogada fora junto com a água suja. Foi-se embora o planejamento. Então, e agora, como recompõe isso? Se a gente não recompuser, vai de novo ter soluções boas para problemas inadequados. Aí não resolve. A imobilidade continuará. A minha projeção é que a imobilidade continuará. Chegará um ponto tal que parou todo mundo, o cara não vai poder chegar em casa, vai deixar o carro no meio da rua e aí vai precisar fazer alguma coisa. Porque, veja, num sistema finito de ruas, você continua colocando carro, vai acontecer o quê? O que é que projete um pouco e vai acontecer? Algumas coisas são indispensáveis, como, por exemplo, dar fluidez aos demais modos de deslocamento que não individual motorizado. Sim, mas isso é muito geral. Como é que você faz isso na prática? Sem um plano compreensivo da realidade da cidade e, mais ainda, da região metropolitana. Voltamos ao plano, voltamos à tarifa zero, Fred, não tem almoço grátis. Isso é um slogan americano. Alguém vai pagar essa conta. Quando, lá pelas década de 70... quando resolveram, quando decidiram tirar os pobres de dentro da cidade, começaram a construir os conjuntos habitacionais. Maranguape 1, Maranguape 2, Arthur Lundgren. Isso foi uma decisão política chamada hoje em dia pelos sociólogos de gentrificação. Então, isso foi uma opção. E esqueceram de que essa população é a mão de obra que precisa trabalhar todo dia. É a empregada doméstica, é o motorista de ônibus, é o jardineiro, é o vigia. Eita, coloquei o cara em Maranguape 1, e agora como é que eu trago ele para trabalhar em Recife? Aí foram pensar no transporte depois de ter feito 8.500 apartamentos em Maranguape 1. Né? Então, inverteram a ordem, mas o propósito era limpar a cidade de quem estava pobre para deixar o mercado imobiliário. E aí eu vou pegar aquele ponto lá atrás de que quem é que vai ocupar a Boa Vista? Boa Vista quem vai morar é a classe média. Quem é que vai morar na Rosa Silva é classe média, é rico, como sempre morou. Então, pobre que morava ali nas 4 favelas ao redor da antiga Coab, né, na ilha naquelas 4 ilhas que formam ali aquele conjunto lá em Santa Amaro, joga tudo para Maranguape 1. Então tinha primeiro essa visão, que era uma visão ruim, mas era a visão do planejamento da época. Então, para corrigir o problema de Maranguape 1, que jogaram as pessoas lá, 40 e tantas mil pessoas, isso foi aqui, foi de São Paulo, foi no Rio, criou-se o sistema de transporte que era calçado em cima do Vale Transporte, ou seja, pega a conta e bota para a empresa pagar. Se você quer o trabalhador, pague para ele ir trabalhar. Então isso foi imposto, ou seja, 94% do custo de transporte o Vale Transporte cobria. Ao trabalhador ficou 6%. Esse foi o modelo econômico desenhado e que funcionou até pouco tempo atrás. E aí a economia mudou. A economia mudou, deixou de ter o emprego de carteira assinada, que é um emprego caro, e passou a ter o profissional autônomo, o empreendedor individual, ou seja, a economia ela se transformou para poder sobreviver, né? E aí está acabando o financiamento, está acabando o Vale Transporte. E aí não tem o Vale Transporte, aí trazem de novo a conta para o Estado pagar. A região metropolitana recebe 320 milhões de reais por ano de subsídios. Ou seja, para a tarifa C0 está perto. Não está longe não, está perto. Mas todos nós pagamos essa conta. Todos nós pagamos essa conta por quê? Não é que eu seja contra ou a favor. Por quê? Porque o cidadão que planejou isso, para ele é muito fácil botar a conta para todo mundo pagar, a conta para a viúva. Mas por que vai ser pago dessa forma? Que modelo é esse? Como é que você vai fazer isso? Né? Então, mais uma vez, planejamento. Porque quando você chega para a sociedade e explica para ela o que é que ela vai pagar e por que é que ela vai pagar, e traz ela como parceiro, tudo bem, mas simplesmente jogar a bomba e dizer, agora é tarifa zero. Não, rapaz, a gente já paga todo ano 320 milhões de reais para sustentar 11 empresas de ônibus na região metropolitana que tem um desempenho operacional péssimo. Do ponto de vista técnico, o desempenho é muito ruim. Do ponto de vista da avaliação da população, é pior ainda. Não, vamos fazer faixa exclusiva para ônibus, que é um grande avanço. Segrega o ônibus, maravilha. Tem 200 quilômetros de faixa azul, principalmente em Recife. A tarifa
Baixou quanto? Não baixou. Mas o ônibus ganhou em desempenho operacional 50%, 100%, o consumo de diesel caiu, demitiram o cobrador, que era um custo direto, não tem mais cobrador, agora é só o motorista, ou seja, e ainda bota 320 milhões em cima de um sistema. Então, a cada vez que se busca alguma solução, ela é uma solução que não olha para quem está pagando a conta, é uma solução que interessa a poucos. Então, precisa, mais uma vez, planejar, discutir, porque senão as soluções serão sempre paliativos. Eu vou tirar o remendo do joelho e vou botar agora na coxa. Depois eu vou tirar da coxa e botar no traseiro. Mas o remendo da calça, ele vai ter que ser tapado. Então, o que nós estamos discutindo, né, e eu acho muito ruim, né, quando você não tem mais o fórum de discussão. Ele poderia ter opinião contrária, Fred. Eu posso pensar de um jeito, você de outro, Chico de outro, mas a gente senta numa mesa e debate. Sim. Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. E a ideia é exatamente essa. A ideia do podcast, a ideia de isso continuar sendo algo técnico e continuar depois da campanha. Eu acho que tem tudo um propósito e sem querer deu certo a ideia da gente de criar o podcast e que isso se perpetue pensando na ideia realmente do futuro pro Recife. E a gente sabe que tem vários viés aí também. Quando a gente fala de planejamento, não é só o planejamento da mobilidade, mas de um todo, né? Aí a pergunta, como é que a gente poderia pensar também na solução? Qual seria a ideia de vocês para a gente pensar numa solução agregada ao planejamento? A gente sabe que o planejamento é essencial, mas como é que a gente poderia, nesse primeiro momento, vamos testar isso? Está se falando agora no corredor individual para os motociclistas, né? É viável, não é viável? Teria uma outra solução? Navegabilidade. Por que não se pensar na navegabilidade como um viés que pode tirar os carros da rua e a gente aproveitar a beleza que tem realmente o Recife? A gente vê o catamarã sendo utilizado nos finais de semana, durante a semana, como turismo. Por que não usar como algo... O plano de navegabilidade desenvolvido lá atrás no governo do Eduardo Campos, ele... Se você for para as contas, né, engenheiro tem um defeito, né, Fred? A gente faz conta, a gente não acha nada. A gente calcula, pesa, mede. Então, era substituir uma linha de ônibus, fazer um investimento que só na dragagem do Rio ia custar 80 milhões de reais, para colocar mais uma linha de ônibus. Que o barco, desde a concepção, desde lá perto do Detran até chegar no centro da cidade, que só iria funcionar quando a maré tivesse 10 condições, mesmo com a dragagem, que aí tem um problema da altura da ponte, do fundo das pontes que cruzam o rio, ele ia substituir uma linha de ônibus, uma única linha. Hoje deve ter 1.200 linhas na cidade do Recife. Então, uma linha para lá, uma linha para cá, não é exatamente... Começou com 8 paradas, depois passou para 4. O cara me disse que ia ter 2. Eu disse, por que você não faz nenhuma? Nenhuma, passa direto. Passa direto logo. Porque... Tem um estudo holandês aqui que diz que a navegabilidade do rio ela pode sim ser feita na ponte giratória, ali no centro da cidade, até chegar ao Palácio do Governo, que é onde você tem calha de rio, água é suficiente para você fazer uma linha de transporte interno no centro da cidade. Então é turística. Não é do ponto de vista de transporte, né? Não obstante o rio já ser navegável. Você vai ali no shopping Rio Mar e fica naquela varanda dele durante 10 minutos e você vai ver a quantidade de baiteira que passa de um lado para o outro. Ou seja, ele já é navegável. Já é. A questão é como é que poderia se dar a organicidade a isso. Por que não o Uber baiteira? Vê, ela é bem adaptável, ela para em qualquer lugar. Se você tiver um lugar para pular, ela permite. Eu até repostei não me lembro agora onde é, sobre o Uber barco. Já estava... Isso é um vetor, né? Isso é um modo de deslocamento. Eu volto para a questão do planejamento. Sem um plano que nunca foi feito de mobilidade... Nunca foi feito? Nunca foi feito, plano nenhum. Foi feito, discutiu-se um bocado de coisa, mandou-se uma lei, mas vê, traçado, bota lá no... Aí que eu digo, o planejamento urbano serve para isso, bota em cima dessa mesa o mapa e a gente vai passar por onde? Entre os morros vai ser como? É ônibus, aquele ônibus enorme, que quando ele vai fazer a curva para todo... É isso? Derruba o poste, entra na casa. Ou já se usa teleférico em vários lugares do mundo, por que não teleférico? Vê, agora, é teleférico,
dentro do rio, e tem vários canais, são 100 canais aqui na cidade do Recife. Vê, dentro dos cursos d'água, nós temos a mobilidade a pé, melhores calçadas, muita gente anda a pé, mais arborização, ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, corredores de ônibus exclusivos, tem um monte de coisa. Agora, vê, sem uma concepção trilho, sem a concepção geral, você vai fazer pedaço. Então bota um aqui, quebra-cabeça. Bota outro ali. Eu tenho que desenhar. A ciclofaixa aconteceu exatamente isso. Eu tenho que desenhar o quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui que eu quero. Essa parte aqui eu coloco, mas eu coloco no lugar certo. Isso. Quando eu botar a outra aqui, eu tenho que fazer a outra que seja aqui. Senão fica uma doidice, fica aquele negócio. Você monta, pode até montar o quebra-cabeça. Agora desenho nenhum. Tudo intrigado um do outro. Que é até um clichê, né? Que o pessoal, não sei se do exército ou da engenharia, um trilho de um lado, trilho do outro, não se comunicaram, tiveram boas intenções de fazer o trilho, mas eles não se conectaram. Tem túnel que você começa a escavar ele dos dois lados, se não tiver uma boa engenharia, o túnel que vem da direita para a esquerda não encontra com o túnel que vem da esquerda para a direita. Então, a cidade do Recife, a crítica que ele recebeu foi que investiu, mas fez segmentos de ciclofaixas, segmentos de ciclorotas. Não se conecta. Eu moro em Boa Viagem, eu pego a minha bicicleta, quando eu chego ali no Pino eu paro. E como é que eu vou pagar Menor Magalhães? Não vou. Então eu volto. O Recife ainda é hoje a única cidade no mundo, eu acho, que você não vai da Zona Sul para a Zona Norte a pé, nem de bicicleta. Você chega, inclusive chega por ali, ela se perde, porque não consegue conectar. A engenharia, você gosta muito da engenharia, né? A sua área. Mas a engenharia abriu a ponte do Pina no meio, para a entrada de uma via de velocidade alta. E aí, como é que faz? O pedestre atravessa voando. Não, ali é aquela história, aquela saída por Rio Mar também, aquele negócio é um desastre. A entrada, no meio da ponte do Pina, você tem uma entrada de alta velocidade para pegar a Via Mangue. Ela começa no meio da ponte do Pina. E o pedestre, quando vem por ali, ele faz o quê? Voa e vai para o outro lado. Ele voa. Isso aí é essa solução individual. Vamos resolver uma via que vai resolver o trânsito, já está engarrafado, mas vai resolver o trânsito da Zona Norte, da Zona Sul. E a entrada dela se dá no meio da ponte, sem continuidade. Você não passa nem carroça de sorvete. Não, passa não. A carroça de sorveteiro não passa, porque se ele passar, ele vai ser atropelado. E é isso? É isso? Não. Isso tá aí, errado. Veja, sem uma concepção, eu volto à questão, sem uma concepção global do problema, tá correto, sem entendimento do problema e uma solução para esse problema que diz respeito à mobilidade com todos os modos possíveis. Todos. Menos voar, porque aí o pedestre não consegue voar. Mas fora isso aí, e até voar, né? Porque já está fazendo... agora você vai ter que... Em vez de olhar para o carro que vai lhe atropelar o pedestre, você tem que olhar, porque ele não vai cair em cima de você. Bom, mas de qualquer forma, o que eu digo em síntese é o seguinte: todos os modos existem, soluções, tecnicamente você soluciona tudo. Agora, para compor que desenho de quebra-cabeça? Porque se eu não tiver qual é a figura que eu quero compor, qualquer pedaço, se não existe dinheiro para resolver tudo, qualquer pedaço que eu botar vai ser errado. Então eu preciso ter certeza que aquele pedaço, aquela peça, eu estou colocando no lugar certo. Eu só posso fazer isso se eu tiver o desenho do plano. Então, Chico, dando desse gancho do planejamento, que eu acho que para mim é uma coisa fundamental, né? Sem planejamento não chega a lugar algum, principalmente na área da engenharia, né? Então, assim, a gente na Câmara, vereador, como é que a gente poderia pensar nessa ideia do planejamento? Puxar esse problema pro lado da gente, como técnico, sentar com as pessoas e a gente planejar realmente um novo destino de como seria esse novo sistema, né? Porque a gente sabe que, e mostra no dia a dia, que não está funcionando. A gente tem que esquecer, como a gente tinha comentado até antes de iniciar, passou já. Não está funcionando. Vamos pensar daqui para frente? Quais são as soluções que a gente pode dar? Qual é o planejamento que a gente pode definir? Qual é a proposta de mobilidade que a gente pode pensar como um todo? Tá entendendo? E assim, o que é que a gente poderia... Por exemplo, massa esse corredor das motos. Mas por que não passando em cima do canal? Ou outra qualquer... Por que não o meio da Avenida Norte? Não consigo entender um batente gigante
Pois é. Aquilo ali, como é que pode? Você tirou espaço, você diminuiu a calha. Não, aquilo não é um diminuiu a projeto calha, iluminou o centro da coisa. E esqueceu a calçada. Deixou escuro a calçada. Agora estão botando outra na calçada. Quer dizer, para quê? E você inviabiliza. Aquilo ali inviabiliza qualquer solução que você vá pelo meio. Qual é a solução que você iria pelo meio? Isso é o negócio. Quando qualquer um vai fazendo, existe um exercício de planejamento urbano que é o seguinte: cada um bota todo mundo numa mesa, entrega um bocado de revista, uma revista para cada um e diz: olha, escolha, vamos montar a mulher mais bonita do mundo. Você escolhe o olho, cada um escolhe um pedaço. Aí é o olho de Gisele Bündchen, sei lá o qual. Aí vai, quando monta, cada um escolhe o seu. Quando monta, é um Frankenstein. Por quê? Não tem o conjunto, não tem a concepção. O que é que eu quero montar? Aí eu posso, se o desenho é esse e eu tenho alternativas, eu tenho que ir naquela alternativa exatamente que encaixa a peça ali. Ou então, nada feito. Você está perguntando, do ponto de vista de atuação legislativa, primeira coisa, zero. Atividade zero. Fazer um plano de mobilidade, plano físico, plano que vai se discutir associado ao urbanismo, um plano de mobilidade da cidade do Recife, porque você só vai poder atuar na Câmara da cidade do Recife. Agora, sabendo que a cidade do Recife terá que projetar também alguma coisa para as outras cidades limítrofes, caso contrário vai chegar no ponto e vai parar, ou seja, vai travar a partir de lá. Então, por quê? Porque a gestão metropolitana e o planejamento metropolitano simplesmente foi destruído. Não existe mais. Fizeram um plano aí, não sei o quê, mas não é plano, coisa nenhuma. Qual é a governança desse negócio? Não tem. Zero. Hoje existe uma associação de quê? Mobilidade urbana? Até tem o pessoal de Ameciclo, que é de bicicleta, que é forte. Defende a bicicleta, né? Ele trata de bicicleta. Agora, eu saio caminhando por aí, também defendo a mobilidade a pé. Mas, veja, a questão é o conjunto. A gente precisa ver o conjunto. É isso que a gente poderia pensar. Eu dou como sugestão que você, para trazer essa discussão para o gabinete do vereador, você tem que ter o charme de chamar a essa discussão e que a população entenda que ali de fato está se fazendo política séria. Ali de fato está se fazendo uma discussão séria. Porque isso a gente tem visto, o legislador, né, que não assume de fato essa seriedade na posição, a posição dele muda. Né? A gente vê 200 exemplos aí, o sujeito hoje é contra, amanhã é a favor, e na realidade no fim ele vai ver a conveniência dele. Então a primeira coisa é, aquele vereador, ele entrou no mandato, ele foi eleito para discutir o tema mobilidade, e ele é sério, está tratando inclusive com quem pensa diferente dele, mas ele está tentando fazer um plano. Então você precisa ter esse seu catalisador dessa história. Esse é o primeiro grande, vai ser o seu primeiro grande trabalho enquanto vereador. Ser o conquistador desses corações e mentes para poder sentar e discutir. Porque se você não fizer essa primeira conquista, vai ter puxando para todo lado aqui. Cada um vai puxar para o seu. Mas tem que ter. Isso aí eu acho que é um compromisso nosso. Eu acho que tem uma grande vantagem da gente ser engenheiro. Então, assim, por isso também a história do engenheiro, antes do Fred Brenan. Porque a gente precisa, não tem mais jeito. Não. Ou alguém abraça isso, ou a gente vai ficar sem... Cidade ruim. Tem condições, não sei. A pior do Brasil. A mais travada da Via Láctea. Aí se não fizer nada, vai ser do universo inteiro. Exato. Então, não tem. Recife vai querer ganhar sobre isso, né? Que a história sempre do maior reto é o melhor do mundo, é aquela coisa tudo bem. Não tem sentido. Ou então chamar aquele candidato de São Paulo que disse que ia botar um teleférico lá em São Paulo para resolver o problema da é o da cadeirada, não? É o da cadeirada? O que levou a cadeirada. O que levou a cadeirada. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente estender. Você falou uma coisa aí, é um compromisso nosso, é um compromisso do nosso mandato, se eleito for, porque tá insuportável. Isso mexe com a qualidade de vida das pessoas, qualidade de vida das famílias. Aí eu posso dizer que é um pai, mãe, podendo estar num lazer, numa academia, com a própria família, né? A questão da convivência com os filhos. Então, rapaz, não tem sentido você passar 2 horas, 3 horas Fred, no trecho. Eu moro em Boa Viagem, aqui em Boa Viagem, eu moro junto da escola americana, pertinho. Às 6h30 da manhã já tem motorista trocando insulto no meio da rua, buzinando, porque um quer passar na frente do outro às 6h30 da manhã. Veja, que noite ruim esse cidadão teve, ou essa cidadã teve, que às 6h30 da manhã já está buzinando. 7 horas está buzinando. Meio-dia, quando vai chegando perto, já está
buzinando para o menino correr para a porta, para ela passar e pegar e disparar, porque... Muitos desses moram a menos de 500 metros. Mora a menos de 500 metros. Então, veja, virou inclusive uma coisa que é uma doença, né? A doença psicológica é gravíssima. A pessoa acordar de manhã de mau humor sabendo que vai ter um dia ruim. Imagine o trabalhador que é hoje, na média, obrigado a gastar 3 horas por dia dentro de um ônibus parado, sem ar-condicionado. É absurdo. Num calor que faz aqui em Recife, e ele vai chegar... Outro dia eu disse, o sujeito chega em casa de 8 horas da noite, até o cachorro apanha, por de tão mal-humorado que ele está. O outro tá... Ele está estressado, viu? Então não existe isso. Você, de fato, a questão da mobilidade, ela impacta não só na qualidade da vida das pessoas, no humor das pessoas, na saúde das pessoas, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Quer dizer, a mobilidade hoje, ela consegue tangenciar, ela consegue... São 2 horas perdidas se você faz esse percurso jogada fora. Jogada fora. Você faz o quê com essas Tem que conversar. Esse diálogo que a mobilidade presta ou não presta, né? E não é construindo mais um arco, uma quinta perimetral, uma sexta, não é esse o problema. Não resolve por aí, não. Tem que sentar e conversar. Soluções tem, como o Chico disse. De A a Z... Tem solução para tudo. Você consegue uma solução. Agora, tem a decisão política de fazê-lo, porque dinheiro tem. Outra coisa que eu queria lhe dizer, dinheiro tem. É o que eu sempre digo, dinheiro sempre tem na gestão pública. E a compreensão adequada do problema e o planejamento adequado da solução. Se a gente não tiver essa cadeia, tudo que você fizer vai ser casuístico. Aquele caso ali que você vai tentar resolver e criar outro problema. Toda vez que você resolve um, cria outro problema. Dá só um exemplo do que acontece no dia a dia. Eu atendi um cliente de manhã cedo, tinha que chegar lá 8 horas, ele era 3,5 km lá de casa. 3,5 km, na horário que eu ia chegar lá, eu demorava de 40 minutos a 1 hora de carro. Nossa. Aí eu disse, a pé eu chego mais rápido, porque eu tenho esse conhecimento disso, né? A pé eu chego mais rápido. Peguei minha mochila, botei. Quando eu cheguei, que sentei na mesa para reunião, o cara disse, você está passando mal? Eu disse, não, é porque eu vim a pé. O suor. E olha que eu não sou de suor, não. Eu sou meio homeotérmico. Mas era uma coisa tal, que eu botava a mão em cima da mesa e ficava o negócio molhado. Ele mandou chamar o enfermeiro pensando que eu estava passando mal. Na verdade, eu estava... exudando. Exatamente. Suor por tudo que é lado, porque o percurso... Cheguei antes do que se eu tivesse chegado de carro. Veja a contradição. A pé, eu cheguei antes de tivesse chegado de carro. Todavia, eu cheguei em condições que não tinha nenhum... de reunião. De fazer a reunião com o cliente. O único ganho que ele teve foi o exercício que ele fez de manhã cedo. Esse foi um ganho extraordinário. Não, ganhou, mas inviabilizou o trabalho, né? Quer dizer, esse é o problema que a gente tem. Porque eu podia ir na tranquilidade. Se o nosso clima fosse melhor, se tivesse condições, sombra durante todo o percurso, podia até tentar. Se tivesse uma ciclovia arborizada. Isso são alternativas. Tem gente que vai preferir fazer isso. Agora, eu tenho que colocar as alternativas de modo a que as pessoas possam deslocar. Como o Stênio disse, em Paris está pensando a cidade de 15 minutos. Então, a cidade de 15 minutos significa que eu consigo resolver tudo que eu preciso andando até 15 minutos de distância. A ideia é essa. Esse é o princípio. Perfeito. A ideia é um conceito. Mas isso passa... Apesar que lá também o clima é bem diferente, né? Mas eles também tem verão. Ele também faz calor para roubar. É verdade que tem um lugar aí que a turma não gosta muito de tomar banho. Tem também isso. Mas você tem que adaptar. Mas ele dá opção. Ele lhe dá opção. Na realidade, a gente aqui não tem a opção. Exatamente. Exato. E aí, as novas centralidades, quer dizer, explorar e fazer com que os bairros tenham vida própria e uma vida agradável, isso já é também um grande mecanismo que a prefeitura pode, sim, e aí entra no plano diretor da cidade, entra no licenciamento da cidade. Olha, eu posso ter, sim, prédio de uso misto, eu posso, sim, proibir um prédio que tem um muro de 5 metros de altura. Exatamente. A cidade do Recife ainda permite um muro de 6 metros de altura. Você tem coisas que você torna a cidade mais agradável. Em Casa Amarela, que é um centro antigo, né? Chico falou aqui,
O centro antigo tem 200 e tantos anos. Eu tenho que ter em Casa Amarela tudo que eu preciso. Eu não preciso vir para Recife, para o centro da cidade do Recife, eu não preciso ir para o DEB. Eu resolvo minha vida em Casa Amarela. Eu tenho colégio, eu tenho posto de saúde, enfim, já tenho feira, já tenho mercado. Então eu tenho que pensar a cidade para as pessoas fazerem os tais 15 minutos franceses. Eu acho que é uma contribuição também que você vai ver o que é bom daquela ideia, o que é de proveitoso daquela ideia. Que sempre tem. Ninguém é tão ruim no mundo todo, não. O urbanista francês e brasileiro e alemão, eles têm as cabeças boas. O modelo que o americano fez de ocupar o território dele com pequenos municípios foi uma estratégia de 200 e tantos anos atrás. Ou seja, você anda nos Estados Unidos, você tem a cada 10, 15, 20 quilômetros uma cidadezinha, 10 mil habitantes, 5 mil, 20 mil. Aquela cidade, organicamente, ela está resolvida. Né? Agora, quando tu chega junto da cidade grande, quando chega em Los Angeles, você tem viaduto com 7 andares. 7 andares de viaduto, a frota de veículos da cidade de Los Angeles, aí você anota, sem transporte público. É igual à frota brasileira. O que o Brasil tem de carro, a cidade de Los Angeles tem. Agora que implantou um metrô lá e a qualidade é ruim. É muito ruim, é muito ruim. E aí você tem coisas boas, ideias boas, e aí é isso que Chico disse, tem que sentar, conversar. Tem algumas estratégias que tem curto prazo, que também o mandato tem 4 anos, né? Você tem que pensar nisso também. Qual é a estratégia de curto prazo? Essas centralidades nos bairros, fortalecer para que elas tenham vida, autonomia, as pessoas se sintam atraídas a ficar lá mesmo. Quer dizer, isso é uma ação também que está dentro do conceito de mobilidade. Isso que você está falando de mobilidade é tão amplo que entra até no licenciamento das novas obras, dos novos serviços. Sim, com certeza. Serviço misto. Por exemplo, Rio de Janeiro até hoje tem essa facilidade de você pedir a licença para fazer um prédio, o térreo é serviço, e em cima metade é escritório e metade é apartamento. E o cara vive. Qual é o problema? Aqui não, aqui passou a ser uma coisa que você não quer. Apartamento é apartamento, comercial é comercial. É o entendimento. Eu acho assim, eu também sou empresário, eu tenho um restaurante lá em Casa Forte, cozinhando escondidinho, por sinal. Foi daquele chefe que faleceu, Rivando França, era meu sócio lá na operação. E assim, tava até discutindo isso hoje, antes de vir pra cá com um pastor que tava, amigo nosso, tava ajudando na campanha, e dizendo assim, é incrível como parece que às vezes a gestão pública, ela quer travar o empresário, quer travar o cara que quer empreender. E eu penso ao contrário, eu acho que deveria assim, tu abre uma casa e bota um restaurante, ajuda. Ali tá gerando emprego, ali tá gerando renda. Aí não, você duplica o IPTU da casa. Você já começa morto. Eu sou a favor também de você vai abrir qualquer negócio que vai gerar emprego, dê 1 ano de vida para a pessoa sobreviver, porque 60%, 70% morre, fecha antes de 1 ano. Perfeito. Então dê vida para esse cara tentar sobreviver, que em 1 ano encosta, ó. Pessoal, vamos começar agora a pensar, você já tem aí tantos funcionários, vamos começar a ver como é que a gente pode fazer. Outra, um alvará único. Cara, tem bombeiro, vigilância sanitária, tem habitação, tem sonorização. Então, se você começa a criar tanto problema, o cara diz, meu Deus do céu, tô morto, já inicio morto, certo? Mas, continuando aqui na mobilidade, e pra gente encerrar por causa do nosso tema. Aí vou fazer uma pergunta para Estênio e outra para Chico. O que é que você acha de deslumbra, Estênio, na questão da Avenida Norte e na Agamenon, de possibilidades para mobilidade? E Chico, como é que a gente poderia, você tem toda essa vivência, essa expertise na parte de calçadas, como é que você deslumbra hoje Recife, com tantos % hoje de calçadas acessíveis? Fiquei de entrevistar aqui o professor Arthur, vocês conhecem, ele tem até uma filha cega, tem um trabalho com cachorros para locomoção de cegos, fantástico. E a gente conversando, ele disse que no bairro das Graças só tem 30% de calçadas acessíveis. A gente pensa até que tem mais, né, no final. Eu pensava que tem menos, ele é otimista. Mas ele falou, eu tô aumentando assim, acho que 30% nas Graças. Sim. Então, assim, nas Graças. No todo, como é que a gente poderia pensar? Porque eu acho que isso poderia ser um grande facilitador, mesmo no calor, para que as pessoas, ao invés de pegar seus carros, ao invés de pegar qualquer transporte público, ela ia andando para os locais
de melhores acessos e dentro dessa concepção aí hoje parei de 15 minutos. Por que não precisa pensar nisso? Recife, 15 minutos. Vamos pensar, custa nada. Usar as ideias, eu gosto dessa coisa diferente, entendeu? Pensar, por que não Recife, 20 minutos, 10 minutos, não sei. Vamos pensar numa cidade que a gente realmente possa viver com mais tranquilidade e que a gente possa chegar nos espaços com menos tempo. Agamenon, você, como na cidade toda, você tem que chegar no século XXI na parte de engenharia de tráfego. Isso é uma crítica que eu faço todos os dias, porque lá atrás, no fim da década, no fim do século passado, eu estava lá no Detran e cabia a mim fazer a modernização da sinalização semafórica, que era de 1960. Isso eu estou falando de 1995, 30 anos depois. Uma loucura. E a gente conseguiu fazer uma modernização, mas só que nós estamos em 2024. Você hoje passa na cidade, não preciso dar prova de ninguém não. Tem uma coisa que eu morro de vergonha. Você chega num cruzamento e vê uma capinha de napa num poste. Uma caixa de metal embaixo e uma capinha de napa em cima. Antigamente, no interior do estado, o cara tinha um refrigerador, colocava uma proteção para não enferrujar. É exatamente isso que eles estão fazendo, que eles fizeram. O semáforo, que é o controlador de tráfego, está tão velho que ele está enferrujado. E ele coloca uma capa de napa cinza que você passa andando, Chico, olhe para cima de um cruzamento com o semáforo, você vai ver uma capinha de napa, porque o controlador é de 1998. Então, a primeira coisa, na cidade como um todo, era um investimento de muito baixo, na época eu acho que eram uns 30 milhões de reais para você modernizar a sinalização. Coloca semáforo inteligente que faz contagem de tráfego por câmara, ele faz automaticamente a programação, ele a cada ciclo troca, ou seja, essa engenharia já existe. Isso é o menor investimento no curtíssimo prazo para você melhorar um pouco a circulação da cidade. A cidade está muito travada, então um investimento que não deve dar mais do que isso, talvez 30 milhões, não sei, atualizando os números que eu tinha, que já tem algum tempo, para você ter um pouco de inteligência na gestão do trânsito. Total. Você chega na Avenida Boa Viagem e vê que um semáforo é intrigado do outro. Ele abre, quando você chega no próximo ele fecha. Ele se danou. Eu acabei de passar por um que estava verde. Por que é que ele está vermelho? Porque ele, de fato, eles não têm essa conexão. E hoje, com o recurso tecnológico que você tem, você conecta uma área todinha, ele faz a contagem da área, ele faz a contagem por cruzamento, ele faz a contagem por faixa, ele sabe quando um carro parou na faixa, que a faixa não anda, porque ele sabe que aquela área não está tendo movimento, então ele reprograma. Até pouco tempo atrás, ali na 101, na BR-101, em Abreu e Lima, tem um semáforo inteligente instalado. Tinha outro também na PE15. Você vai lá ver, o resultado dele de desempenho é muito bom. Isso é uma coisa assim, uma proposta imediata. Moderniza a sinalização semafórica, ponto. Essa daí, se eu tivesse na gestão, eu faria isso. Eu quero esses 30 milhões... Não entendo como é que não se faz um negócio desse. Hã? Não entendo como é que não se fez um negócio desse. Eu também não. Eu também não entendo. Isso não consigo entender. Mas eu morei no Canadá em 2005. 2005, as ambulâncias, quando vinham, ela tinha um controle remoto. Elas iam parando o sinal para ela poder passar. 2005, veja só. Então, 20 anos já. Quer dizer, não sei, não tem que... Aí realmente a tecnologia... Eu quero um desses para parar, para o pedestre passar. Onde é que consegue? Compra um. Mas aí, como o Ivan falou da questão que eu acho importantíssima, a educação ambiental, educação no trânsito, isso. É exatamente isso. Tem cidades, né, que o pedestre chegou, o carro tem que parar. Petrolina. Não, aqui você bota o pé e aqui acelera. Não, aí ele passa, acelera, passa por cima. Então, assim, é consciência. É a história da gente começar também a implementar a história da mudança da cultura da educação, Estênio e Chico, que eu penso muito, educação financeira nas escolas, sim. Educação no trânsito nas escolas, sim, porque claro, você começa a trazer aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, já pensando nos principais modos, né? Se entendeu? Pudesse dar uma sugestão, Fred, eu diria o seguinte: educação para a cidadania, que inclui o trânsito, porque sim. As pessoas não são treinados para serem cidadãos, né? Para a cidade diz um falecido arquiteto paulista, Paulo Mendes da Rocha, que a cidade é tão importante quanto a língua. Ele não entendia como
a criança não aprende sobre cidade na escola. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão da cidade caminhável, tem uma frase minha que eu digo para chatear o pessoal do Porto Digital, que diz que a cidade de Smart City. Para mim, cidade inteligente é caminhável. Se ela não for caminhável, não é inteligente. Primeira coisa básica, nós somos caminhantes dentro de qualquer coisa. Você entra no carro a pé. A não ser que seja, não sei, eu saia da cama direto pro carro. Não sei, tem gente que gostaria de fazer isso, mas você deixou o carro em algum lugar, você vai a pé do carro para algum lugar. Então, mesmo as pessoas que são empedernidas motoristas são pedestres antes de serem motoristas. Então, a cidade ela deve ser adaptada à fluidez da mobilidade a pé. E uma cidade tropical, como a nossa, quase equatorial, tem um componente que é absolutamente indispensável para isso. Não só a calçada de boa qualidade, sem carro em cima, porque os carros resolveram também, tomaram conta da rua, ele é como o gás, né? Ocupa também a calçada e qualquer lugar que tiver o carro tende a ocupar. Se não houver disciplinamento e controle rígido, sombra. Uma cidade tropical, ela precisa de sombra. Na cidade tropical, sombra é vida. Você não anda a pé numa cidade se não for sombreada. Então, essa é uma questão indispensável. E outra, apesar da cidade ser travada, o Recife é uma cidade que não respeita as velocidades máximas. Ou seja, nós temos aqui, já definido no Código de Trânsito, 30 km para vias locais, 40 km para vias alimentadoras e 60 km no máximo, que é um absurdo. A Organização Mundial de Saúde fala em 50 no máximo, para as... Como é que chama? Vias expressas. Não, aquela... Secundárias. Tem um nomezinho no Código de Trânsito. A Rosa Silva, por exemplo. De noite, a turma bota 100, 200, se tiver 200, bota. Então... E morre. Pode ver as estatísticas todas, estão morrendo de madrugada. Outro dia bateu um aqui, morreu 4. Um Volvo, o Volvo que bateu ontem aqui na saída de Boa Viagem, um Volvo, um carro daquele que nem... O cara conseguiu dar uma peada no Volvo, naquela curva do Pina. 200, né? Ele vinha uns 200 km por hora. O poste foi pro chão e o carro ficou um bagaço. Ali é um Volvo. Prender quem passar acima da velocidade máxima. Da via. Prender. Porque, veja, você ultrapassou a velocidade, você matou. Acima de 50 km, um atropelamento significa morte para o pedestre. E o Recife é a cidade onde mais morre pedestre. Então, veja, é isso que a gente, do ponto de vista de mobilidade, tem coisas que eu digo, para resolver o problema tem que ser um pensamento sistêmico e conjunto e em forma de plano, considerando a questão urbana também associado, mas tem coisas que são elementares, como essa de calçadas melhores, arborização e controle de velocidade, conexão de semafórica, como é que você falou? Integração de semáforos também, tecnologia dessa, são elementares, você pode fazer independente de qualquer coisa. E Agora, é barato. Não resolve o problema, mas minimiza e salva vidas. Melhor, e dá credibilidade ao vereador que diz, tem coisa de curto prazo, que todo plano ele tem ação de curto prazo, de médio e longo prazo. Sim. O que a gente está falando da cidade de 15 minutos, talvez seja um plano de longo prazo. Agora tem ações que são de 6 meses. Em 6 meses você muda um conceito. Quando o sujeito que está no carro, o da moto, perceber que o semáforo ele virou inteligente, ele entende que você está chegando, desde que você respeita a velocidade que está ali na plaquinha. Diz, eu cheguei, entrei, saí e não tinha um sinal vermelho para mim. Diz, rapaz, tem alguma coisa errada. Melhorou. Então tem alguma coisa errada, né? Ele disse tem alguma coisa errada. Ele logo tem alguma coisa errada. Aqui em Recife que é certo. É a certa, ele tem alguma coisa errada. Mas aí você ganha credibilidade para sentar e abrir um fórum desse que vai permitir que você tenha ações de curto prazo, de médio e longo prazo. Agora é bom lembrar que esse pessoal que fica reclamando que falta estacionamento público no Recife foi o Stênio que tirou o estacionamento de todas as vias laterais da Agamenon. Isso aí é responsabilidade dele. Pode cobrar dele. Quando cobraram a gente em algum debate, a gente chama Stênio. Foi Stênio que resolveu. Né? Rapaz, você acabou com o estacionamento aqui na Avenida Agamenon Magalhães. Um deles me disse, um empresário. Aí eu disse, você comprou Agamenon Magalhães e não disse a ninguém? Essa é outra coisa, outro problema. Se imaginar que o espaço público é o espaço dele. Quem chegar primeiro. É um entendimento que é bem diferente. Mas, pessoal, primeiramente quero agradecer, foi uma honra. Tenho ainda mais meu respeito por vocês e vamos seguir, certo? Se quiser dar uma palavra final
para a gente encerrar esse nosso podcast e quem sabe, se Deus quiser, eleito, e a gente vai estar com esse espaço aqui também para a gente estar discutindo. Então, não só mobilidade, mas outros temas que forem pertinentes para a gente discutir uma melhor cidade. Obrigado. Eu que agradeço. O Recife precisa desse tipo de coisa, das pessoas conversarem sem ideias preconcebidas, né? A não ser aquelas que dizem respeito ao que é necessário fazer, como, por exemplo, fazer um plano para o conjunto, senão você não tem possibilidade de resolver, e dizer que uma cidade que tenha mobilidade fluida, ela tem que contar com todos os modos de deslocamento da forma mais inteligente possível. A forma mais inteligente de todas é aquelas que aquela forma que obedece a um plano pré-concebido. Então a gente precisa disso antes de qualquer coisa, de falar em soluções sistêmicas para resolver o problema da mobilidade. Nós precisamos de um plano que de fato entenda qual é o problema e como ele pode ser solucionado. E sucesso na sua empreitada de chegar à Câmara. Em chegando lá, nos convoque de novo para poder fazer esse grande debate. Tenha certeza, Fred, que aqui em Recife, no estado de Pernambuco, você tem uma elite que pensa, que conhece o mundo, que conhece o Brasil, que conhece Recife, que tem muita contribuição já dada para a cidade, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista humanístico, para sentar e discutir desarmado, com o espírito desarmado, para dizer o que é melhor para a cidade, né? Tem muita gente boa, muita gente boa. A academia tem muita gente boa, né? As escolas de urbanismo também tem, de arquitetura e urbanismo, as escolas de engenharia, tem muita gente boa. Se você, e espero que você chegue lá, convoque esse pessoal, porque você vai ter excelentes contribuições gratuitas e você pode sim assumir essa liderança nessa discussão da mobilidade. Boa sorte na sua empreitada e conta com a gente. E só para a gente finalizar, eu tenho fecho aqui um compromisso para a gente assumir esse pleito da mobilidade. E não tenho dúvida que, eu falo do barrismo, a gente tem muitas pessoas boas aqui. Técnicos, profissionais, certo? Não só da academia, como das universidades, o próprio CREA, o próprio CAL. Então, acho que a gente pode realmente fazer uma grande comissão técnica e planejar realmente essa mobilidade, porque eu acho que a gente está... Eu pensei até, antes desse podcast, então, até dos outros, eu pensei até que já tinha um plano. E quando não você tem fala agora... alguma coisa que foi para a Câmara, mas não é desenho, não. É isso. Não é alternativa. Eu pensei que já tinha tido, que precisava renovar, mas assim, realmente eu entendi, é claro, esse quebra-cabeça está desmontado, certo? E está sendo colocado peças por peças erradas em locais talvez até errados. E a gente precisa realmente... Eu gostei dessa história do quebra-cabeça. E do jeito que tá, quando a peça no cabo, eu quero ver que a peça no cabo, pega uma tesoura e corta e bota ali. Aí é o arrumadinho, a peça errada no lugar errado. É o arrumadinho, né? Como se diz, né? Então, assim, não tem sentido. Então, tamo junto, obrigado e vamos seguir em frente aí.